Olá! Sabemos que existe no clã dos Kennedy uma série de tragédias, e eu contei e são em torno de 20. E com isso, as pessoas passaram a chamar, dizer que existe uma maldição na família. O fato é que houve um crime que ocorreu em 1969 envolvendo um dos Kennedy, um acidente que vitimou uma moça. E esse caso me chamou muito a atenção pelos divergentes relatos em torno dele. Se você curte desvendar um mistério, eu te convido a ficar comigo até o final. E já vou aproveitar para pedir que se inscreva aqui no canal e já deixa o seu curtir logo no começo, que é muito importante. Você sabia que somente 2 a 3% das pessoas que assistem aos vídeos deixam o seu curtir? É que a maioria esquece mesmo. Mas é de graça e vocês ajudam muito o canal. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o vídeo de hoje. Depois de uma festa em 69, o senador Ted Kennedy, irmão mais novo do ex-presidente John Kennedy, ele se envolveu em um acidente que tirou a vida de uma jovem e deixou quase destruída a sua carreira política. Antes de eu contar sobre o fatídico dia, eu preciso apresentar rapidamente os envolvidos no caso. O Ted, apelido de Edward Kennedy, era membro de uma das famílias políticas mais conhecidas dos Estados Unidos. Nascido em 1932 no estado de Massachusetts, ele era o mais novo de 9 filhos e desde cedo ele concentrou tanto defeitos quanto virtudes da família. Formado em advocacia em Harvard, foi casado 2 vezes, sendo na época do acontecido casado com Joan Kennedy, com quem teve 3 filhos. A vítima, uma moça de 28 anos, chamada Mary Jo Kopechne, era filha única, solteira e trabalhava junto a outras 5 moças em campanhas políticas dos Kennedy. Na época do acontecido, Ted estava se recuperando da perda de 2 irmãos, ambos assassinados. O presidente John Kennedy, 5 anos antes, e o Bob, 1 ano atrás, em 1968. A partir dessas perdas, o foco em relação à presidência se voltou todo para o Ted. E que, para superar as tragédias, ele contava com as pessoas mais próximas, em busca de distrações. Então, era comum, algumas vezes por ano, se reunirem em casas de verão dos Kennedy, onde passavam o dia fazendo passeios de barco e pequenas festas à noite. Acontece que no dia 18 de julho de 1969, foi planejada uma festa onde estavam as 6 moças que trabalhavam com o clã político, e entre elas estava a Mary e mais 6 homens casados, também ligados à campanha. O local da festa era em Chappaquiddick, em Martha's Vineyard, uma ilha em Massachusetts, que era um local tradicional de férias para os Kennedy, bem como de algumas outras famílias também com dinheiro. Todos foram até lá em uma curta viagem de balsa, saindo de um pequeno hotel resort costeiro. O grupo foi para lá de manhã e à noite eles iriam fazer um churrasco. E um detalhe importante aqui, o motorista do Ted, antes de chegar lá, levou algumas bebidas alcoólicas até o chalé. O Ted chegou no começo da tarde, foi até a casa trocar de roupa e com o carro alugado na ilha, um sedã preto, ele foi até a praia se encontrar com os outros. O caminho até lá era de estrada de terra, que ao final chegava até uma ponte, onde aconteceria um acidente mais tarde. 18 horas depois, a polícia tiraria esse carro de dentro da água, assim como o corpo de uma jovem. O fato é que ninguém tinha reportado o acidente até aquela manhã, nem o Ted, que disseram mais tarde estava em uma casa isolada, pertencente à família, a poucos quilômetros do local do acidente. Somente em torno das 10 da manhã é que o Ted Kennedy foi até a delegacia com um dos amigos contar sobre o acidente e que ele era o motorista. Autoridades, como um promotor, foram chamadas e chegaram à conclusão de que realmente aquilo foi um acidente. Apesar de inusitado que um Kennedy estivesse dirigindo, pois na época era muito comum que motoristas particulares dirigissem para a família. Em seu relato à polícia, o senador disse que pegou o carro com a Mary de carona para irem até a balsa que os levaria até o hotel do resort, mas que virou em uma curva errada e caiu na ponte. Essa ponte não tinha iluminação e nem proteção nas laterais. E aqui já começam as discrepâncias, porque o próprio Ted conhecia bem a estrada, inclusive tinha dirigido por ela naquela tarde.
E uma das coisas mais intrigantes é que a Mary não se despediu de ninguém e deixou a bolsa e a chave do quarto de hotel na festa. Tá, o Ted continuou relatando o acontecido e disse que não se lembrava de como ele saiu de dentro do carro, mas que lembrava de tentar socorrer a Mary, porém sem sucesso. Ele alegou que ficou em estado de choque e por isso só ligou para a polícia horas depois. Acontece que existe um mistério aí em relação à linha do tempo. E por conta disso, o assistente do promotor público, Walter, disse que havia uma possível conduta criminal. Além do Ted simplesmente ter deixado a cena do acidente que resultou em ferimentos graves à vítima, na verdade, ela perdeu a vida. Mas, como Walter era apenas um assistente do promotor, ele não tinha muito como se envolver no caso. O Ted pediu à polícia, inclusive, que não divulgasse o ocorrido até a chegada de seus advogados. Mas a notícia da tragédia já estava se espalhando. Porque não tinha como, gente. A própria movimentação durante o dia, perto da ponte, já tinha deixado vários curiosos de plantão. Tanto que no começo da tarde, a mídia já estava em frente à delegacia, querendo respostas. Era muito tumulto e o investigador não viu outra saída a não ser contar aos jornalistas a declaração do Ted, o que deixou todo mundo mais confuso ainda, porque nada daquilo fazia muito sentido. E a notícia logo se tornou mundial. Acontece que pelos 2 dias seguintes não houve mais investigação e nem respostas ao público sobre o que realmente aconteceu com a Mary. O real motivo do Ted demorar 10 horas para relatar o falecimento dela e o que uma moça solteira estava fazendo sozinha à noite com um homem casado dentro de um carro. Ainda mais há mais de 50 anos atrás. Além de muitas perguntas sem resposta. O contato com o Ted foi dificultado. Ele estava em uma casa isolada e até aquele ponto nenhuma testemunha quis falar nada. Ele só se comunicou com a mídia 4 dias depois, mas sem esclarecer muita coisa. E tem mais. Depois de ser confrontado por uma repórter da NBC que buscava respostas, a NBC recebeu uma ligação por parte dos Kennedy exigindo que aquela repórter fosse demitida. Porém, pelo que eu entendi, ela não foi demitida, mas ela teve que deixar aquela história de lado. Cerca de uma semana depois das autoridades ficarem sem ter acesso ao Ted, os advogados dele entraram em contato com a polícia para fazer um acordo. O Ted se declararia culpado de ter deixado a cena do crime após causar conscientemente ferimentos graves a uma vítima, e no caso conscientemente porque ou ele estava dirigindo embriagado ou, no mínimo, correndo. Então, a pessoa que está dirigindo dessa forma, ela está assumindo a culpa de algum acidente. Nesse acordo, ele teria cometido o mais leve dos crimes e não precisaria prestar depoimento em um tribunal. Ainda não terminou esse caso que vai deixar você ainda mais perplexo. Mas, resumindo, ele recebeu uma sentença de 1 ano e 2 meses em liberdade condicional. Alguns dias depois, ele fez um discurso para a TV da confortável biblioteca de seu pai, contando tudo o que todo mundo já sabia e sem esclarecer nada. Só que os jornalistas, logo que souberam do acontecido, a primeira coisa que eles lembraram foi um episódio que mostrava um pouco do caráter do Ted Kennedy. Lembram que ele foi admitido na prestigiada Universidade de Harvard, então, em 1950, mas ele foi expulso 1 ano depois por tentar burlar as regras durante uma prova. E mais tarde ele foi readmitido e se graduou em Direito em 56. Tá, podia ser coisa de um rapaz novo, sem muita maturidade, mas esse fato não foi esquecido. Agora, o que os investigadores e jornalistas acham que aconteceu e que faz muito mais sentido é que o Ted saiu para dar um passeio com a Mary, por isso ela deixou a bolsa e a chave na festa, e possivelmente ele tentou ter relações mais íntimas com ela. Só que por ali passou um carro da polícia e viu os dois dentro e sabiam que era o Kennedy que estava alugando aquele carro. E como ele era casado e tinha que manter a reputação em dia, ele teria saído do carro e dito para Mary dirigir de volta ao local da festa ou direto para a balsa. A polícia que fazia a ronda por ali não teria parado o carro, apenas visto um casal lá dentro. A Mary sabia dirigir, mas ela tinha um Fusca e o carro alugado era muito maior que um Fusca. Então, ela pode ter tido dificuldades em dirigir, além de ter bebido um pouco na festa, e ela sim se perdeu e acabou na ponte sem iluminação.
O interessante é que essa versão é pautada por investigações posteriores e extrajudiciais, onde ficou provado que, se ela estivesse no banco do passageiro, ela teria tido muitos ferimentos no corpo, porque a janela do lado direito quebrou. E não foi feita uma autópsia, mas o embalsamador ele afirmou que ela não tinha tais ferimentos pelo corpo. Também foi descoberto através de cálculos que a velocidade do carro estava bem acima da velocidade que o Ted disse. E calma que tem mais. Na fatídica noite, o funcionário do hotel ele viu o Kennedy à noite e o Ted estava bem vestido, não estava com roupas molhadas e aparentava muito calmo. E outras duas testemunhas, um casal, conversou com o senador na manhã seguinte, bem cedo, antes do café da manhã, e disseram que ele estava com uma calça branca, como quem ia velejar, e também se mostrou muito tranquilo. E agora as coisas vão começar a fazer mais sentido ainda. No momento em que eles conversavam, dois amigos do Ted chegaram ao hotel, chamaram ele em um canto e saíram de lá apressados. O que dá a entender que, até aquele momento, o Ted não sabia do acidente, o que colabora com a versão dos investigadores extraoficiais de que ele não estava dirigindo o carro no momento do acidente. Os horários também não coincidiam com o que o Ted relatou à polícia e depois à mídia pela TV. Na versão dele, ele não se lembrava de como saiu do carro, mas lembrava que tentou socorrer a Mary. Com o cansaço, ele disse que deitou às margens do rio por uns 15 minutos, entrou novamente na água, sem conseguir tirar a moça de lá. Uma versão na tentativa dele parecer ao mesmo tempo vítima e herói. Só que foi tudo cronometrado e os passos que ele disse que deu teve uma discrepância de 1 hora a menos. E isso é bastante, não é coisa de minutos. Outros investigadores mais ligados a acidentes como esse disseram que os sobreviventes eles relatam duas coisas. Ou que se lembravam de tudo, de como saíram da água e tudo mais, ou que não se lembravam de nada devido ao choque. Ninguém nunca havia relatado ter lembranças de alguns fatos e de outros não. O tempo que o Ted teria levado para sair da água também não batia. Ele demoraria mais tempo para conseguir sair. E enquanto ele disse o horário em que tudo aconteceu, perguntaram como ele viu as horas, e ele respondeu que pelo relógio do carro. Acontece que aquele carro não tinha relógio. Ou seja, mentira atrás de mentira. Inclusive no caminho a pé, que o Ted disse ter feito, ele teria passado em frente a um corpo de bombeiros. Será que o choque era tanto que ele não poderia ter pedido ajuda? Mais um indicativo de que ele não estava no carro e não tinha ideia do acontecido. Gente, não seria muito mais fácil ele ter contado a verdade? Ou ficado dentro do carro e dito que estava dando uma carona para a moça, como ele falou depois? Ninguém entendeu essa atitude dele, mas ele devia ter bebido muito, o que deixa o raciocínio da pessoa, de certa forma, prejudicado. A versão extraoficial dos investigadores faz muito mais sentido do que a que ele contou. Só que a família da moça sofreu muito sem saber de fato o que aconteceu. Depois de alguns anos, duas colegas da Mary falaram com a mídia. Elas falaram de como a Mary era uma pessoa boa, meiga, correta, trabalhadora e que não acreditavam que ela tivesse tido um caso com o senador, mas que ele pode ter tentado realmente alguma coisa a mais com ela. O fato é que Ted ficou com a imagem manchada por um bom tempo até conseguir se reeleger senador. Ao todo, ele teve esse cargo 8 vezes, sendo a primeira em 62. O acontecimento inevitavelmente manchou a imagem do clã dos Kennedy, quase destruindo a carreira do congressista. Porém, ele se manteve no Senado como figura relevante até o seu falecimento em 2009, devido a um câncer no cérebro, aos 77 anos, ficando famoso em Washington como o Leão do Senado. Meus amigos, eu tentei resumir ao máximo essa história. Se Ted estava no carro ou não, é tudo muito estranho. Se ele cometeu algum crime, no meu ponto de vista, no mínimo, ele ocultou informações preciosas às autoridades, que também é considerado um crime. Esse caso condiz com o que já sabemos. Quem tem poder ou muito dinheiro, muitas vezes acaba tendo certos privilégios. Imagina, então, uma pessoa que tenha as duas coisas ao mesmo tempo. Mas conta pra mim se você já conhecia essa história ou qual a sua opinião a respeito disso tudo. Você também pode deixar um emoji, um bom dia, uma boa noite.
qualquer comentário, que assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, que esse vídeo é interessante e entregue a mais pessoas. Não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar com aqueles que você sabe que também gostam desse tipo de conteúdo. Obrigada a quem ficou comigo até o final. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!